Bíblia nos cita diversas vezes homens considerados grandes que foram pastores. Exemplo deles, Terá, pai de Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, o rei Davi. No começo da sua carreira, ele era pastor. E Jesus veio e se apresentou como pastor e como ovelha. Mas por que disso? Qual é a importância disso? Para nós aprendermos sobre isso, nós vamos chegar aos detalhes de como é uma ovelha e de como é ser um pastor. Para nós entendermos, vamos começar por que o pastor é tão importante para a ovelha. Porque o ofício de pastorio, o pastor por si, ele tem uma significância gigantesca para a ovelha. Para começar a história, nós precisamos saber que as ovelhas são míopes. O que é isso? Significa que elas não enxergam nada, igualzinho a mim. Se eu tiro meu óculos, como todos os meus vídeos que eu faço, se eu tiro meu óculos, eu passo a não enxergar nada. Eu sou totalmente míope, eu não enxergo longe. E assim é a ovelha. Ela não enxerga longe. Então ela não sabe aonde está o bom pasto para ela comer. Por causa disso, geralmente ela come pastos secos ou ervas daninhas ou coisas que não são bons para o seu estômago. Por não enxergar, a ovelha acaba se metendo em encrenca direto. Ela acaba caindo em buracos, caindo em valas, acaba caindo em barrancos, por causa que ela não enxerga, ela não sabe onde está o perigo. Por não saber onde está o perigo, ela não vê ele chegando às vezes. Quando um lobo, um coiote vem chegando de mansinho, ela não consegue ver. Por esse motivo, ela necessita do pastor. Ela tem uma necessidade do pastor gigantesca. A ovelha precisa que o pastor esteja perto dela. Por quê? Porque o pastor vai guiar ela para lugares tranquilos. O pastor vai guiar elas para pastos verdejantes e não vai deixar ela comer qualquer coisa. O pastor, quando vê ela em perigo, vai proteger ela, vai defendê-la. O pastor, quando vê que ela está caindo, vai lá e pega ela. O seu cajado, ele traz ela, ele resgata ela. Com a sua vara, ele não deixa que ela fique oscilando, indo para um canto ou para o outro. Ele mantém ela perto do rebanho, assim protegida contra os inimigos, contra os lobos, contra os coiotes que vêm atacar. Durante a noite, geralmente o pastor coloca ela dentro de um aprisco. Mas se o pastor não conseguiu colocá-la dentro do aprisco, porque o aprisco está muito longe, o pastor ele passa a noite cuidando dela. Por esse motivo, a ovelha ela fica confiante. Por esse motivo, a ovelha se tranquiliza quando está perto do pastor. Mas acontece algumas vezes da ovelha estar meio tontinha, meio perdida no caminho. E se ela vai parando e o pastor continua caminhando e ela vai ficando para trás? Quando o pastor fala e ela escuta a voz do pastor, porque a voz do pastor ela é extremamente reconhecível para a ovelha. Aonde o pastor estiver, se o pastor estiver no meio de muitas pessoas, a ovelha sabe qual é a voz do seu pastor. Ela não se confunde, ela não vai para a pessoa errada, ela reconhece a voz do seu pastor. E às vezes a ovelha está ali longe do seu pastor, e o seu pastor chama ela, e ela sabe exatamente para onde ela vai voltar, para onde ela vai ir. A ovelha sabe, ela reconhece a voz do seu pastor, ela reconhece. Mas às vezes acontece dessa ovelhinha fica... Acontece, não acontece? Ficar parada num canto e se perder ou começar a caminhar por cantos diferentes. E ela vai caminhando, alegremente, sem perceber o perigo que está derrodeando ela. Quando então ela percebe, e só percebe que ela está perdida quando
ela não consegue mais ouvir a voz do pastor dela. Ela fica tentando ouvir a voz do pastor, mas não consegue mais. Neste momento, ela sabe que ela está perdida. E o que a ovelha faz nesse momento? Ela para e começa a chorar. Por quê? Ela sabe que ela está perdida. Se ela começar a chorar, o seu pastor vai ouvir a sua voz e vem resgatar. E assim que o pastor percebe que perdeu essa ovelha, sim, ele larga tudo e vai atrás dessa ovelha, porque a ovelha é muito importante para o pastor. E logo eu vou te contar por que a ovelha é tão importante para o seu pastor. E a ovelha fica ali parada, chorando, esperando que o seu pastor venha buscá-la. Porque não adianta para ela continuar caminhando sem orientação do pastor. Porque ela não sabe o que ela vai comer, ela não sabe onde ela vai pisar, ela não sabe quais os inimigos dela, quais os predadores dela que podem vir atacar ela. Por isso ela fica parada. Algumas tentam se defender, mas a maioria fica parada. E assim que o pastor a encontra, ela descansa no colo do pastor e volta para o aprisco. Feliz. Feliz porque a ovelha necessita do pastor. E o pastor ama a sua ovelha. Geralmente o ofício de pastoreio, preste atenção nisso que isso é muito importante. Geralmente, vamos colocar aí uns 70%, 80% do ofício de pastoreio era feito pelos filhos do dono da ovelha. O dono tinha algumas ovelhas e colocava os seus filhos para pastorear. Por quê? Porque sabia que os seus filhos iriam cuidar muito bem das suas ovelhas, das ovelhas que eles tinham. Porque cedo ou tarde aquelas ovelhas iriam pertencer ao filho como uma herança. Por esse motivo, dificilmente o dono das ovelhas contratava alguém de fora para cuidar. Mas claro, acontecia algumas vezes. Quando acontecia isso? Quando o rebanho era muito grande. Quando o rebanho era muito grande, somente os filhos não iam dar conta de cuidar das ovelhas. Por isso o dono da ovelha contratava pessoas de fora para cuidar. Mas o dono sabia que as pessoas de fora quase nunca iriam cuidar muito bem. Por quê? Porque eles só ganhariam um salário e deu. Eles não teriam nenhuma vantagem de cuidar excepcionalmente dessas ovelhas. E até hoje é assim. Alguns pastores cuidam das ovelhas por dinheiro e não porque amam. Só os filhos cuidam das ovelhas do pai com amor, porque sabem que é do pai. Agora nós vamos entender por que para o pastor a ovelha era tão importante. Já vimos que o pastor geralmente cuidava das ovelhas de seu pai. Só por isso já deve ser um cuidado especial. Mas também o pastor sabe que a renda da sua família iria ser gerada por esta ovelha em 3 ocasiões. Se a ovelha fosse boa, se a ovelha fosse excelente e se a ovelha fosse perfeita. Nesses 3 casos, quanto mais ela fosse preciosa, mais a família ganharia. Por isso, eles tratavam a ovelha muito bem para que eles conseguissem quanto mais melhor dinheiro com a ovelha. Dinheiro para si? Não. Dinheiro para o seu pai. Porque o filho trabalhava por amor e o pai recebia a recompensa. Ou o trabalhador recebia o seu salário, mas o dinheiro por si quem recebia era o pai. Vamos lá. Quais são as 3 características porque os pastores mais cuidavam das ovelhas? A primeira característica era por causa do frio. Geralmente, a noite era muito fria e eles precisavam de um calor. E eles achavam essa fonte de calor na pelagem da ovelha. Da pelagem da ovelha eles fizeram a lã. E com a lã, eles produziam cobertores, tapetes, produziam tecidos, produziam roupas. E com isso, eles se mantinham aquecidos. Uma vez por ano, ou até mesmo 2 vezes, o pastor tosqueneja, ou em outros casos, tira a pelagem da ovelha
E esta ovelha, por causa desta ovelha, muitas pessoas iriam ser aquecidas. Preste atenção. Por causa da ovelha, muitas pessoas seriam aquecidas. Por isso, o pastor cuida da pelagem, em outros casos, da visão externa, da visão de fora dos seus membros, do seu rebanho. Se é por isso que o teu pastor te chama a atenção, por causa das tuas vestes, ou por causa do jeito que tu anda, ou do jeito que tu fala, é porque simplesmente ele está cuidando da sua pelagem. Para quê? Para que você aqueça outras pessoas quando elas necessitarem. Esse é um ofício do pastor. Ele tem que cuidar da tua aparência de fora, para que você possa aquecer outras pessoas. Outro motivo de o pastor cuidar muito bem das suas ovelhas era o segundo motivo, que era que as ovelhas geralmente davam leite. Assim que elas ganhassem o seu filho, ela começava a gerar leite. E desse leite, muitas pessoas acabavam se alimentando. E no final da sua vida, quando a ovelha estava gorda, farta, cheia, eles matavam a ovelha para comer a sua carne, alimentando muitas pessoas. Por isso o pastor cuida muito bem da sua ovelha. A ovelha boa, ela gera alimento. Uma ovelha saudável, ela gera alimento para outras pessoas. Pastor, cuide muito bem das suas ovelhas, porque elas vão gerar alimentos da palavra, alimentos de conforto para outras pessoas. O terceiro motivo, e esse é o mais importante, quando a ovelha não tinha nenhum defeito, quando a ovelha ela era bem cuidada, ela era gorda, ela era bonita, ela era perfeita, sem nenhum defeito. Esta ovelha era muito procurada, porque essas ovelhas eram raras de se achar. Por isso elas eram muito desejadas pelas outras pessoas que não eram criadores de ovelha. Porque esse tipo de ovelha perfeito era usado como um sacrifício para Deus. Elas eram sacrificadas para Deus como uma oferta agradável ao Pai, ao grande Deus. Então, geralmente, por estas ovelhas, por esse tipo de ovelha, era paga uma alta quantia, um valor financeiro alto, porque elas eram mais exclusivas. Ovelhas para pelagem tinha bastante. Ovelhas para consumo havia algumas, mas ovelha para ser sacrificada a Deus, ser ofertada como uma oferta agradável a Deus, eram pouquíssimas. Por isso o pastor tinha que ter o maior zelo pelas ovelhas. E é por isso, pastor, que você tem que ter o maior zelo pelas suas ovelhas. Porque elas serão sacrifícios de adoração ao Senhor. Delas sairá a adoração perfeita para Deus. Deus disse: não aguento mais o cheiro dos sacrifícios dados pelos homens que vêm sacrificar animais para mim. Mas o sacrifício de adoração que vocês entregam para mim, este é um cheiro suave que eu desejo continuar sentindo. Deus se agrada quando um adorador, uma ovelhinha, vai e faz uma adoração perfeita. Por isso, pastor, cuide muito bem da sua ovelhinha. Não importa se tu tenha uma ovelhinha, 10 ovelhinhas, 1000 ovelhinhas. Cuide bem, com muito carinho, de cada uma delas. Porque elas podem gerar calor, gerar alimento ou gerar adoração. Independente. Por isso os pastores cuidavam das suas ovelhas muito bem cuidadas. E não importava se a ovelha se perdia, ele ia atrás. Não importa se a ovelha caísse dentro de um precipício, ele ia atrás da ovelha no precipício. Porque aquela ovelha ou ia gerar calor, ou ia gerar alimento, ou ia gerar frutos de adoração ao Senhor, sacrifício. Por isso a ovelha era tão importante. E agora, por que Jesus Cristo se apresentou como pastor e como ovelha? Ele se apresentou como pastor
Porque Ele está nos guiando para lugares tranquilos. Ele está nos guiando em segurança. Ele nos oferece o alimento perfeito. Ele nos dá a tranquilidade de saber que estamos sendo protegidos por alguém. Durante o dia andamos confiantes, durante a noite descansamos tranquilamente, pois sabemos que o pastor cuida de nós. E também se apresentou como ovelha. Por quê? Como ovelha, Ele nos trouxe calor. Como ovelha, Ele nos trouxe alimento. E nos traz alimento todos os dias. A sua palavra é um alimento que sacia, um alimento que nos fadiga, que nos enche por completo. E também Ele se apresentou como uma oferta de sacrifício. Por que Ele se apresentou como uma oferta de sacrifício? Sabemos nós que somos pecadores. Pecadores dignos de condenação. E só no momento que você entender que você é um pecador digno de condenação, saberás que você precisa de um pastor. E por sermos dignos de condenação e não termos direito ao perdão, Jesus foi e se tornou sacrifício perfeito, dando para nós a possibilidade e o direito de nos reconciliarmos com o Pai. E hoje pertencemos à família do Pai. Por pertencermos à família do Pai, agora nós somos ovelhas, cuidadas por Ele. Mas eu não sei por que tu tá falando isso, eu não sou crente. Eu não sou religiosa. Eu nem acredito em Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas Deus existe. Mas, porém, hoje eu quero falar de um outro tipo de pastor que tem que cuidar muito bem da sua ovelha. Você é marido. Sim. Você é marido. Você é o pastor da tua casa. Sim. Você não tem que ficar esperando pelos pastores religiosos. Você é o pastor da tua casa. Os teus filhos e a tua esposa são as tuas ovelhas. Eles têm que escutar a tua voz e ir aonde você está. E por causa disso, pelo fato dos teus filhos e da tua esposa escutarem a tua voz e irem aonde você está, você tem que estar em lugares calmos, tranquilos e guiar eles para lugares bons. Não deverás guiar as tuas ovelhas para lugares onde a pastagem não é boa. Você não pode guiar eles aonde as águas são agitadas, porque eles precisam de lugares tranquilos para repousar. A tua família precisa de um lugar tranquilo para estar. Proteja as tuas ovelhas, porque as tuas ovelhas te trarão frutos, te trarão alegrias. Os homens pedem para as mulheres serem submissas, mas para as mulheres serem submissas, elas têm que ser cuidadas, protegidas, amadas. Não importa se nós cairmos no buraco, vocês têm que nos resgatar. Vocês têm que nos tirar de lá, curar as nossas feridas e nos ajudar a chegar de volta onde está o aprisco. É o dever do homem ser o pastor da sua casa. É o dever do homem proteger a sua família. É o dever do homem cuidar do bem precioso que Deus te deu. Porque se Deus te deu, é porque é para você cuidar. Assumir a responsabilidade da sua família. E agora, se você chegou até o fim desse vídeo, eu quero que você faça 2 favorizinhos para mim. Um é curtir o meu vídeo. Por quê? Quando você curte o meu vídeo, ele é lançado mais para frente, ele é espalhado. E o segundo é realmente espalhar. Compartilhe com o pastor da sua vida este vídeo, para ele entender a importância de ser ovelha e de ser pastor. Assim, mais pessoas vão saber que as ovelhas são importantes, os pastores são importantes, mas os dois juntos são muito mais importantes, porque um sem o outro não consegue sobreviver.